Boa tarde, pessoal. Tudo bem? É um prazer muito grande estar com vocês hoje aqui em mais um encontro da DataRain. Dessa vez, onde a gente vai conversar sobre IoT, ou Internet das Coisas. Eu sou o Bruno Barros, eu sou Account Manager aqui na DataRain, e eu estou muito feliz com a presença de todos vocês. Desejo um ótimo evento. Espero que a gente tenha uma... Espero não, né? Eu já sei que a gente vai ter uma tarde recheada de conhecimento, de presenças ilustres, até presença especial, participações especiais durante a nossa live. O tema da nossa live, o título é IoT, possibilitando conectividade, gestão avançada e redução de custos para o seu negócio. Passando um pouquinho pela agenda, né, o que a gente vai falar hoje. A gente vai começar, claro, embasando o conteúdo, né? Vamos falar um pouquinho sobre o que é a internet das coisas, a importância dessa tecnologia para o mercado e para o mundo como um todo, né? Depois a gente vai entrar na apresentação do João, que é o especialista em IoT na AWS, um dos especialistas. Ele vai elucidar um pouquinho para a gente as soluções da AWS em IoT. A gente vai conversar sobre as aplicabilidades das mesmas nos diversos segmentos, no mercado como um todo. E a gente vai terminar falando um pouquinho sobre alguns cases de sucesso de IoT com a AWS. Bom, hoje o IoT ele é mais do que uma tendência. Seja no mundo da tecnologia, seja no nosso dia a dia, a internet das coisas ela está presente no nosso dia. E ela pode mudar, com certeza, a forma com que você enxerga o dia a dia da sua empresa e, com certeza, hoje o IoT é uma ferramenta de diferenciação no mercado. A gente vai conversar mais durante o nosso webinar e isso vai ficar mais claro no decorrer do nosso encontro. A gente já passou daquela realidade, né, dos tempos que o único device, o único dispositivo conectado na nossa casa era o computador, né? Hoje a gente tem aí diversos devices conectados, temos relógios, temos geladeiras conectadas, luzes, as próprias assistentes virtuais, né? No caso, um exemplo, a Alexa, conectada com outros dispositivos, né? Traz um mar de possibilidades e de aplicações, seja no nosso dia a dia como pessoa ou no dia a dia das empresas, né? Falando um pouquinho sobre a DataRain, né? Esse é um evento que foi totalmente idealizado pela DataRain. Estamos contando com o apoio e a participação também da AWS nesse nosso projeto. Claro que a gente tem que apresentar a DataRain, né? Quem somos nós? A DataRain é uma parceira de consultoria nível Advanced da AWS, da Amazon Web Services no Brasil. Hoje nós temos especializações e projetos e forte atuação em diversos segmentos: agronegócio, varejo, e-commerce, financial services, saúde, educação e governo. Nós temos uma equipe técnica totalmente capacitada tecnicamente e que desenvolve soluções em nuvem, nesse caso a AWS, com mais de 13 anos de experiência. Então a gente sabe do que a gente está conversando. Nós somos pioneiros na utilização de tecnologias em nuvem, né? Tecnologias mobile, serverless computing, cloud-borne systems, machine learning, data analytics e, com certeza, inteligência artificial. Entrando um pouquinho mais, por favor, pode passar o slide? Falando um pouquinho mais da DataRain, né? A DataRain ela é reconhecida profundamente pela própria AWS como um parceiro. Como eu disse, nós somos parceiros Advanced, mas nós temos diversos reconhecimentos que já nos foram conferidos pela própria AWS. Um deles é o AWS Competency, o Immersion Days, Well Architected Framework e o Non-Profit Organizations Competency. Cada um deles confere à DataRain uma característica única como empresa e parceira AWS. Hoje nós contamos com mais de 140 certificações do nosso time, e aqui, desde o nosso estagiário até o nosso CAO, o nosso CTO, o CSO, todos são certificados em AWS. Então, nós temos muita proficiência e muita experiência em falar sobre o assunto Amazon, sobre a gente levar projetos para dentro da nuvem, seja ele de migração, projetos de storage, projetos de data analytics ou projetos de inteligência artificial. E falando um pouquinho mais de inteligência artificial, a gente fica muito feliz em ter sido reconhecido no ano passado pela ISG, Information Services Group, como uma empresa líder no quadrante de parceiros AWS Internet of Things. Nós somos considerados líderes nesse quadrante,
Essa é uma pesquisa que é realizada pela ESG, né? A pesquisa ela se chama ESG Provider Lens, e é um estudo com pesquisas de vanguarda que estuda os parceiros de tecnologia, e a gente foi considerado líder nesse segmento, e hoje nós estamos realmente atuando muito forte com IoT em diversos dos nossos projetos, tá? Pode passar. Bom, agora sem mais delongas, eu estou muito feliz de contar aqui com a presença, junto comigo, do João Helena Filho, que é Partner Solutions Architect na AWS. Boa tarde, João. Boa tarde, Bruno. Boa tarde, pessoal. Obrigado aí a todo o time da DataRain por esse privilégio de bater esse papo com vocês aqui hoje. Obrigado aí pelo convite. Prazer estar falando com vocês. Opa, que isso, João. O prazer é todo nosso e eu tenho a certeza que você vai agregar demais ao nosso encontro, dividir um pouquinho do seu conhecimento aí em AWS com os nossos espectadores, né? Então, novamente, muito obrigado pela sua participação. Mas, João, antes de você entrar falando mais sobre as soluções AWS, eu tenho uma convidada especial aqui, hein? A primeira do dia. Legal, muito bom, muito bom. Gente, eu gostaria agora de convidar a nossa primeira participante especial, Alexa. Bem-vinda. Você está pronta? Obrigada, Bruno. É sempre um prazer participar dos eventos da DataWin. O que é IoT? IoT é a sigla para Internet of Things, ou Internet das Coisas, em tradução. Em resumo, trata-se de uma rede de objetos físicos, equipamentos eletrônicos comuns, que passam a permitir a conectividade digital em seu sistema. Qual a importância para nosso cotidiano? Para tanto, faça um rápido exercício, tente se lembrar dos objetos que você usa para se conectar à internet. Smartphone, tablet, notebook, desktop. Você utiliza pelo menos um desses dispositivos, certo? Mas há outros equipamentos que se conectam à internet para realizar atividades específicas. Quer um exemplo? Smart TVs. Com elas, você pode acessar serviços como Netflix, YouTube e Spotify de modo direto, sem ter que ligá-las ao seu PC ou celular. Obrigado. De nada, Bruno. Ainda terão várias informações durante o webinar. Continuem acompanhando. E quase me esqueci. Ficando até o final, você poderá me levar para casa. Olha que legal, hein, gente? Quem será que vai levar a Alexa para casa, hein? João, eu gostaria antes de Legal, você, hein? que você viu a participação, Poxa vida. ela tá cada vez mais se soltando nos nossos eventos. A Alexa, ela tá ficando cada vez mais... Verdade. Eu vou me inscrever aí, eu quero ganhar também, hein? Pode se inscrever, com certeza. João, antes de você entrar na sua apresentação, eu gostaria de falar sobre um estudo que foi realizado pela Statista Research Department, que mostra que até 2025, o mundo vai ter mais de 75 bilhões de devices conectados na internet. A gente está falando, assim, de muitos equipamentos, muita geração de dados. É um mercado que, de acordo com esse estudo, ele vai movimentar até 2025 1,6 trilhão de dólares. Então, assim, é um valor, são números muito expressivos, né, João? E agora Com eu passo, certeza, com certeza. e agora eu passo a Não, palavra para super importante aqui, o Bruno, né? Vocês vão ter a oportunidade hoje de conhecer um pouquinho do portfólio da AWS, né? Relacionados a esse tema de IoT, mas eu gostaria de reforçar para o pessoal, né? 90% do que a AWS cria é sempre baseado em necessidades dos clientes, né? Então vocês vão ver que a gente está se preocupando com uma série de coisas para tanto na ponta como na gestão, na integração desses dispositivos de IoT, né? E tudo isso com certeza já existe hoje porque algum cliente precisou dessa demanda. Então vamos lá, Bruno, vamos falar um pouquinho sobre as soluções AWS para esse mundo, né, para esse universo de IoT que a gente tem hoje, já tem hoje, né, mas ele vem crescendo muito mais e tenho certeza e poderia apostar com todos vocês que ele vai crescer muito nos próximos anos.
Quando a gente olha para essa arquitetura, dividindo isso em basicamente 3 pilares, tá, pessoal? O primeiro pilar é o pilar de Analytics. Então, como é que eu posso entender os dados que o meu dispositivo de IoT gera e como é que eu vou tomar ações apropriadas baseados nesses dados que eu estou coletando? Depois, o segundo cenário super importante é a parte de conectividade, de controlar. Como é que eu controlo? Como é que eu gerencio? E principalmente, pessoal, como é que eu protejo esse dispositivo à medida que esse número vem crescendo, né? Então, quando a gente fala em escala, você proteger 1, 2 dispositivos de forma manual é simples. À medida que isso vai crescendo, se torna uma tarefa bastante complexa, então a gente precisa ter mecanismos, a gente precisa ter ferramenta para fazer isso. E à medida que essa demanda vem crescendo, o desenvolvimento de software, o desenvolvimento de necessidades, a construção desses dispositivos que vão operar na borda, né? Quando a gente fala edge, entendam que a casa de vocês, tá, pessoal? É na empresa de vocês, na plantação de vocês, dentro da indústria, enfim, né? Tem uma série de aplicabilidades aqui que a gente ficaria a tarde inteira aqui falando. Mas como é que eu vou construir esses objetos? Como é que eu vou construir esses dispositivos, né? Então, para isso, a AWS criou o que a gente chama de ciclo virtuoso. Então, eu vou começar no desenvolvimento, depois eu vou para a gestão e depois eu vou utilizar efetivamente esse dado. E para isso, pessoal, a gente tem uma série de serviços da AWS que vem para apoiar esse processo, né? Não se preocupem com os nomes, tá, pessoal? A ideia aqui, até porque os nomes o pessoal da DataRain conhece muito bem, então não fiquem nomes. O que eu gostaria que vocês de transmitir para vocês aqui é como é que a gente pensa em cada etapa e o que cada um desses serviços, desses produtos pode fazer para diferenciar o negócio de vocês, né? Então, como é que a gente pode tirar proveito do que cada um desses produtos traz para a gente, né? Então, olhando para essa parte de desenvolvimento do software, né, que é a criação ali do dispositivo, a gente tem alguns serviços para apoiar nesse processo. O primeiro deles é o FreeRTOS. O que é? É um sistema operacional open source, né? Open source é código aberto, né? Que é utilizado naqueles microcontroladores, né? A ideia é facilitar a programação, facilitar a implementação e facilitar a segurança desses sistemas, desses microcontroladores. E aí, o que é esse FreeRTOS que a AWS tem, né? Ele vem um kernel e vem com um conjunto ali de bibliotecas de software que facilitam a conexão, a integração com outros serviços da AWS ou mesmo com outros dispositivos, né, que podem utilizar um serviço como o IoT Greengrass, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Então, ele vem para ajudar nesse processo. O segundo serviço aqui, que é o Device SDK, né? Para quem não conhece, não tem ideia do que é um SDK é um Software Development Kit. Então, é um kit com bibliotecas, com guias, com exemplos para ajudar o desenvolvedor a criar suas soluções de IoT, né? Ele tem suporte ali às linguagens de programação como C, como Java, como Python, enfim, né? Então, ele vem para ajudar o desenvolvedor nesse processo. O outro componente que é super importante nesse desenvolvimento é o IoT Greengrass. O que é o IoT Greengrass? Ele é um serviço que fica rodando lá na borda, fica rodando lá na empresa de vocês, lá no negócio de vocês. Ele também é um sistema de código aberto que vem para ajudar a criar, implementar e fazer a gestão dos softwares que vão rodar nos dispositivos inteligentes que vocês criaram, né? A ideia é fazer isso de uma maneira mais rápida e fácil. Então, os clientes que usam o IoT Greengrass dentro dos seus aplicativos, né, de IoT, pessoal, tem milhões de dispositivos em residências, em fábricas, em veículos, em empresas, né? Você pode programar os seus dispositivos para
agir localmente. Então, imagina que eu tenho um gateway lá rodando e eu estou coletando os dados, eu consigo tomar decisões ali, eu consigo usar até modelos de machine learning para tomar decisões baseadas naquele dado que eu estou coletando localmente. E vocês sabem que os dispositivos de IoT geram milhares de dados, né? De repente, eu não preciso de todos eles. Eu posso agregar esses dados, eu posso gerar filtros desses dados usando o Greengrass lá na borda e dizendo, olha, o que o meu negócio precisa são só esses dados. Então, eu consigo gerar um filtro para isso e mandar para a nuvem, mandar para a AWS apenas as informações que são realmente relevantes, né? Outra função super importante do Greengrass é que ele oferece uma maneira segura de conectar os seus dispositivos a qualquer outro serviço da AWS. Né? Então, se você precisar conectar com outro serviço da AWS diretamente lá da borda, o Greengrass também vai ajudar você nesse processo e também se conecta com serviços, né, de terceiros, tá, pessoal? Não não, se você tiver algum outro serviço de terceiro que precise dessa conexão, ele também consegue ajudar nesse cenário. E aí, quando o desenvolvimento desse software já tiver concluído, né, então finalizei o processo ali de criação, o Greengrass ainda tem um papel importante porque ele permite que você gerencie e também opere remotamente o software desses dispositivos que estão lá no campo, que estão lá na borda, né? Então, ele também ajuda você a manter os seus dispositivos atualizados ali, falando mais da camada de software. O próximo item aqui da nossa lista, ele é um componente do IoT Greengrass, mas eu selecionei para trazer aqui para vocês porque ele é importante, né? Vocês entenderam o tanto de coisa que o Greengrass pode fazer, né? Ele tem uma série de capacidades ali, né? Para armazenar o dado, filtrar, até gerar modelo de machine learning, e isso lá na ponta, né? Então, você precisa garantir que o seu device seja compatível para executar esse processo. E é aí que entra o Device Tester, que ele vem para validar se aquele dispositivo que você pretende utilizar obedece os requisitos, que ele tem arquitetura de CPU adequada, que ele tem o kernel do Linux adequado, se os drivers que estão instalados ali realmente vão funcionar perfeitamente. Então, é uma maneira de testar se o seu dispositivo é compatível ou não com o Greengrass. Dentro desse processo aqui, né, Bruno, aí a ideia é apoiar os clientes nessa fase super importante que é o desenvolvimento do software, né? Com certeza. Quando a gente fala dessas aplicações, né, por exemplo, o Greengrass, as possibilidades que ele traz para os negócios são muitas, né, João? Você conseguir rodar, por exemplo, um modelo de machine learning ali na ponta, muitas vezes onde você às vezes não tem nem conectividade, né? E você conseguir estar rodando ali uma funcionalidade que a nuvem faria ali na outra ponta é muito interessante. É super relevante para locais, por exemplo, que tem conectividade reduzida, né? A gente sabe que, né, no nosso Brasil nem todo local tem uma internet de qualidade, enfim, tem várias interrupções de serviço e coisas do tipo, então ele é um componente super importante para esse processo. Exatamente, João. Uma aplicação que me vem na cabeça, e aí eu tenho que, para a gente conversar, realmente, acho que é muito legal acho que a gente pode seguir esse modelo hoje. Você fala da parte técnica e a gente vai falando sobre aplicabilidades, possíveis aplicabilidades, acho que fica bem legal. Uma aplicação que eu vejo do Greengrass, aí eu vou puxar para o meu lado, que é o agronegócio, se a gente for imaginar nas aplicações de agricultura de precisão, por exemplo, imagina você ter ali uma determinada necessidade de aplicação baseada em imagens e você ter um modelo de machine learning que consegue identificar, baseada nas imagens, a necessidade da planta, se precisa de algum inseticida, de algum produto especial ali no momento, e o modelo na ponta, sem precisar voltar isso para dentro de casa, né, para dentro da nuvem, conseguir automatizar esse processo, né? Realmente o céu é o limite, né, João? É muita coisa. Exatamente, cara, exatamente. Então, as oportunidades de desenvolvimento de coisas novas, né,
está aberto, né? Esse é um mercado que tenho certeza que vai crescer muito. E quando a gente, né, começa a desenvolver muito, esse processo vem crescendo, a gente também precisa pensar em como é que eu vou controlar isso, né, Bruno? Porque se eu não controlar, como é que a coisa acontece? Né? Exatamente. Quando você tem uma escala pequena de dispositivos, o controle disso é fácil, mas e depois? Né? Como é que eu faço para controlar todo esse processo? E aí a gente entra aqui de serviços da AWS para ajudar nessas questões de conectividade e controle. Né? E o primeiro componente desse pilar, vamos chamar assim, é o IoT Core, o AWS IoT Core, que ele vai permitir que você consiga conectar os seus dispositivos IoT à nuvem da AWS. Qual que é a grande vantagem aqui? Você não precisa provisionar e nem gerenciar nenhum serviço. Vocês vão ver eu falando algumas vezes aqui que é um serviço gerenciado. O que é um serviço gerenciado? Pessoal, vocês vão usar a funcionalidade, o que aquele produto vai entregar para vocês, mas vocês não precisam se preocupar com o que está rodando embaixo dele. Né? Então eu não tenho que ter um servidor, eu não tenho que ter um sistema operacional, eu não tenho que me preocupar com o backup daquele processo, em como eu vou atualizar aquele servidor, enfim, toda uma camada de gestão que eu teria num sistema tradicional, a gente entrega como serviço gerenciado para vocês. Né? E além disso, o que o IoT Core suporta? Né? Pessoal, ele consegue suportar até bilhões de dispositivos e trilhões de mensagens. Né? Ele pode processar, rotear essas mensagens para os endpoints dentro da AWS e para outros dispositivos de forma confiável e segura, né, pessoal? A gente não pode esquecer das questões de segurança dentro de todo esse processo que está aqui. Então, com a IoT Core, os seus aplicativos podem acompanhar e se comunicar com todos os seus dispositivos a todo tempo, mesmo que eles estejam, que eles não estejam conectados, né? Então, você tem vários dispositivos conectados no IoT Core, mas você precisa ter uma conexão entre eles. Ok, o IoT Core vai fazer esse papel para vocês, né? Eu tive uma perda eu preciso enviar um dispositivo, mas um dispositivo está offline naquele determinado momento. O IoT Core controla essa comunicação. Então tem uma série de benefícios aqui. E obviamente o IoT Core também facilita o uso de outros serviços da AWS. Então imagine que você vai precisar armazenar esses dados gerados pelo dispositivo num banco de dados como o DynamoDB, ou você precisa armazenar ele num Object Storage como o S3, ou mesmo criar um streaming de dados com Kinesis, por exemplo. Então, o IoT Core vai facilitar esse processo para que você consiga se conectar. E consegue conectar, inclusive, com o serviço de voz da Alexa, né, Bruno? Dá para integrar o IoT Core com o Alexa, isso é super bacana também. Então, com isso você vai conseguir analisar e atuar em todos esses dados gerados pelo seu dispositivo sem ter que se preocupar com essas questões de infraestrutura, em como é que eu vou fazer isso. Você já tem isso pronto e vai usar como serviço. Desculpa, João. Desculpa Pode falar, Bruno. Mas isso é muito interessante, né? Porque a gente consegue conectar bilhões de devices, bilhões de sensores, e o legal é que a gente consegue fazer isso de uma maneira muito segura, né? Até com criptografia de ponta a ponta. Exato. A gente cria todo um ambiente seguro, conectado, para que a gente entre mesmo com diversas outras soluções da AWS por cima, né? Para trabalhar esses dados. Então é muito interessante. Até para trabalhar com a própria Alexa, né? Exato. E aí, né, com tudo isso, a gente precisa também gerenciar esses dispositivos, né, o Bruno? Eu preciso conseguir rastrear, eu preciso conseguir monitorar esses dispositivos, ou enfim, eu preciso gerenciar de forma efetiva a minha frota de dispositivos que estão conectadas. E para isso a gente tem o IoT Device Manager, que vai
garantir que esses dispositivos funcionem de maneira adequada e segura depois da implementação, né, pessoal? Porque não é só implementar, né? Eu vou lá, instalo o dispositivo e depois como é que eu faço para fazer a gestão dele? Como é que eu vou garantir que aquele dispositivo está funcionando corretamente? E aí, o IoT Device Manager vai facilitar esse processo. Você consegue registrar esses dispositivos, fazer o monitoramento, fazer o gerenciamento remoto desses dispositivos com toda a segurança, né? Então, você pode registrar esses dispositivos um a um, ou se você também, eu vou adicionar 50 novos dispositivos, você consegue fazer isso também em massa, né? Eu consigo registrar esses 50 dispositivos de uma única vez. Você também vai conseguir solucionar problemas de funcionalidades nesses dispositivos, né? Então você consegue consultar o estado daquele dispositivo, enviar atualizações de firmware, por exemplo, e tudo isso é feito através de um aplicativo web gerenciado pela AWS. Como a gente não pode deixar para trás as questões de segurança, eu trouxe aqui para vocês o AWS IoT Device Defender. Qual que é a função do Device Defender, né? Ele também é um serviço gerenciado que vai ajudar vocês a protegerem essa frota de dispositivos IoT. Então, o que ele vai fazer? Ele faz como se fosse uma auditoria, pessoal. Você define quais são os padrões e o que você espera de configuração dentro daquele dispositivo. E ele fica validando se aquela configuração está realmente correta. E se ele identificar algum desvio de prática, alguma recomendação de segurança que esteja fora, você vai ser alertado e você vai ter a oportunidade de tomar ações rapidamente, até de forma automatizada. Depois ali em cima a gente vai falar de um outro carinha que é o IoT Events, que pode ser integrado com esse processo para que vocês não fiquem expostos a riscos de segurança. É legal, né, João? Parece que a AWS ela já estava, como você disse, né? A AWS ela sempre cria suas soluções pensando nas dores de alguém, né? De um cliente, de um segmento, e tendo em vista que até 2025 a gente vai ter 75 bilhões de equipamentos conectados à internet, se fazem muito necessários esses serviços de conectividade, de facilitar você aprovisionar ali a conexão entre esses devices, né? Por exemplo, no caso do IoT Core, que você não precisa nem se preocupar em provisionar um servidor, uma infraestrutura, você conecta. E também se preocupar com a segurança de todo esse ambiente, né, João? Porque, querendo ou não, a gente está falando de dados. E dados, hoje em dia, são o novo petróleo, né? Cada vez mais, as maiores empresas do mundo são empresas que trabalham e são focadas totalmente em dados, tomar decisões baseadas em dados, né? Então, é muito interessante isso. E eu acho que um outro ponto que é super importante e relevante a gente ressaltar aqui, Bruno, é o seguinte. Eu estou começando, eu vou ter poucos dispositivos, né? Depois, para você voltar atrás e refazer toda aquela configuração, ajustar para o modelo correto, né? Vai dar muito trabalho. Então, esses serviços eles vêm para apoiar desde o processo de criação, no processo de gerenciamento e do uso correto dos dados, para que, independente do tamanho, porque como você paga pelo uso, não importa o tamanho ou quantos dispositivos você tenha, dá para usar todo esse ciclo, independente do tamanho. Eu posso ser gigantesco ou eu posso ser menor, ou posso estar começando agora, né? Mas acho que um ponto relevante aqui é tomar alguns cuidados, principalmente com segurança, em manter esses processos atualizados, ter uma gestão efetiva de todos esses dispositivos desde o início do processo, né? Porque se você faz uma implementação, mas não tem conectividade, não consegue fazer gerenciamento remoto do dispositivo, uma hora esse dispositivo vai apresentar algum problema, né? E aí como é que você vai fazer para resolver isso? Exatamente. Muito legal, João. Vamos para a nossa última etapa aqui do ciclo.
Bom, pessoal, aqui a gente está falando da parte de analytics, né? Então a gente está falando do dado, como é que eu vou tratar esse dado, né? E a gente também tem algumas particularidades nesse mundo de IoT, quando eu falo de tudo que é gerado, né? E para isso a gente tem alguns serviços que vêm para apoiar esse processo. O primeiro deles é o IoT Sitewise. Qual é a ideia do Sitewise? Ele é um serviço gerenciado que vem para facilitar a coleta e o armazenamento dos dados, né? Ele também organiza e monitora os dados que são gerados por equipamentos industriais, né? Então, imagina que a ideia aqui é ajudar os clientes a tomar decisões melhores e decisões orientadas por dados. Então, você pode usar o IoT Sitewise para monitorar operações e instalações, calcular métricas comuns de forma rápida, ter desempenho industrial, validar métricas de desempenho industrial, criar aplicativos que analisam dados de equipamentos industriais para evitar problemas com esses equipamentos e reduzir lacunas, né, que porventura podem ser criadas na produção. Então, se eu não tenho visibilidade do que está acontecendo com o meu equipamento, eu não consigo ser proativo nesse processo, né? Então, o Sitewise permite que você colete dados desses equipamentos de forma consistente. Você pode identificar problemas com o monitoramento remoto, né? E isso vai te dar uma agilidade, você vai melhorar os seus processos e fazendo tudo isso com um dado centralizado, né? Como é que isso funciona? Vamos lá, pessoal. Para você obter uma métrica de desempenho de um equipamento industrial, né? Hoje, quem está presente aqui e tem esse tipo de equipamento provavelmente vai concordar comigo, né? Esses dados normalmente eles são bloqueados, né? E eles são armazenados no próprio equipamento, né? Então, para que você possa recuperar esses dados, exige um conhecimento específico muito grande, né? E ele, até que você consiga transformar ele num formato que seja útil para você analisar, é um desafio muito grande. E é aí que o Sitewise entra para simplificar esse processo, pessoal. Ele fornece softwares que que executam em um gateway que vai ficar lá dentro da casa de vocês, lá dentro das suas instalações, e ele automatiza o processo de coleta e organização dos dados que são gerados por esses equipamentos industriais. Então, esse gateway se conecta com segurança aos seus servidores locais e coleta, processa esses dados e envia para a AWS, né? Obviamente que esses dados também vão continuar disponíveis ali localmente, ou se ele tiver algum outro tipo de acesso, ele não altera esse dado, ele coleta, faz o ajuste necessário e envia para a AWS. Um outro serviço que vem para apoiar nesse sentido também, né, como é que eu vou analisar, como é que eu vou tratar o dado gerado por todos os meus dispositivos, é o IoT Analytics. O IoT Analytics também é um serviço gerenciado, né, pessoal? Falei que eu ia repetir isso algumas vezes, mas ele vem para facilitar a execução e a operacionalização das análises que são mais sofisticadas, né? Que são em grandes volumes de dados de IoT, sem ter que se preocupar com o custo e a complexidade que normalmente é necessário para criar uma plataforma de análise de IoT, né? Vocês vão concordar comigo, quem já usa, né? Os dados de IoT, eles são altamente não estruturados. Então, isso dificulta muito a análise com ferramentas tradicionais, né? Porque você tem toda uma inteligência de negócio ali projetado para fazer a análise de dados estruturados. Mas como é que eu vou transformar isso num dado estruturado, né? Os dados de IoT, normalmente, eles vêm de dispositivos que gravam, tipo, temperatura, movimento, som, né? E os dados desses dispositivos, eles podem ter lacunas, né? Ah, ficou fora ali, não comunicou, não mandou, ele pode ter uma mensagem corrompida, pode ter uma leitura falsa ali dentro do dispositivo. Então, tudo isso precisa ser limpo
antes que uma análise efetiva possa ser feita dentro desses dados. E aí é que o IoT Analytics vem para ajudar nesse processo. E além disso, o que a gente tem, né? Normalmente você tem um contexto por trás do processo, né? Então você às vezes vai precisar ter entradas de dados adicionais para poder tomar a decisão correta. Então vamos dar um exemplo aqui, eu vou entrar na sua aqui o Bruno, na parte da agricultura, né? Então, um agricultor que tem uma vinícola precisa determinar quando ele vai regar a sua plantação, né? Ele tem lá um sistema de irrigação e ele precisa entender, ele tem os sensores de dados, os sensores de umidade, mas só isso é suficiente para ele tomar a decisão? Provavelmente não. Ele vai precisar adicionar os dados de chuva, né, os dados que vêm da natureza, para poder tomar a decisão correta, porque aí sim ele vai conseguir tomar uma decisão eficiente e ter um uso correto ali da água, né, e obviamente maximizar o rendimento das suas colheitas, né, garantir que ele vai ter o fluxo correto de água dentro da sua plantação. E aí, pessoal, o céu aqui é o limite para a imaginação. Acho que cada um aí pode estar pensando numa forma de aplicar esse tipo de situação dentro do negócio de vocês. Acho que tem muito espaço aqui, né, Bruno? Com certeza, João. Você falou de um caso, de uma aplicação que é muito interessante, né? O legal do IoT Analytics é você conseguir agregar outras fontes de dados, né? Você tá ali, os dados do IoT, como você disse, são dados com muito ruído, né? Realmente para você trazer para dentro de casa, usar aquelas ferramentas tradicionais de análise de dado, primeiro que vai ficar muito difícil para você conseguir criar um modelo que realmente consiga tirar insights poderosos daqueles dados. E o segundo ponto que vai ficar muito caro, né? Você pegar todos os dados que estão sendo gerados, trazer para dentro de casa. Então, o IoT Analytics ele vem para facilitar isso, agregar novas fontes de dados para que você tome uma decisão realmente analítica, né? Baseado nos dados corretos, já trabalhados, né? É interessante que o IoT Analytics ele já tem até modelos pré-definidos, né, para ajudar aí você a criar Exato. alguns modelos, por exemplo, de manutenção preventiva. Eu tenho lá o meu equipamento, vamos pensar numa indústria, né, manufatura, eu tenho ali a minha indústria, a minha linha de produção, estou monitorando ela, com a IoT Analytics eu consigo utilizar os dados da maneira mais eficiente possível, agregando dados de terceiros e até colocando ali, por exemplo, saiu determinado parâmetro, eu já tenho uma resposta, que aí entra o outro serviço que você vai entrar agora, que é o IoT Events, né, João? Exatamente, cara. A gente precisa ter o poder de resposta a esses eventos, né? Porque tá Exato. bom, a gente conseguiu conciliar tudo aqui, né? A gente fez o desenvolvimento do software, a gente já entendeu que tem um monte de ferramentas para ajudar, a gente já entendeu como eu faço a gestão dessa frota de dispositivos, como é que eu trato o dado, legal. Agora eu tenho a informação, o que eu faço com ela, né? E nada mais natural dentro de tudo isso que a gente está falando, de que eu vou automatizar eventos. Então, o IoT Events, que é o nosso último componente aqui, que também é um serviço gerenciado, né, Bruno? A ideia deles é você conseguir responder de forma automática a um evento que saiu fora do padrão. Então, você identificou uma circunstância diferente do esperado, uma mudança no equipamento, alguma coisa prendeu no equipamento, um detector de movimento, enfim, né? Você, através desses padrões, você consegue, se eu identifiquei determinado padrão, eu vou tomar essa ação, né? Então, imagina o quão complexo, antes de ter o IoT Events, era fazer tudo isso, né? Eu teria que ter um sistema para monitorar, ter uma inteligência para pegar, coletar esse dado, levar para esse sistema de monitoramento, provavelmente, sei lá, abrir um ticket para alguém fazer essa manutenção. Então, né, aqui a gente está falando de um processo muito mais automatizado e que vai responder de forma muito rápida, então traz uma agilidade para o negócio
gigantesca, né, pessoal? E quando a gente fala de produção ou do agronegócio em si, qualquer componente que esteja usando isso, qualquer ideia, né, é maximizar a produção, evitar problemas, né? Então, o IoT Events ele consegue detectar ajudar na detecção, no monitoramento disso e já tomar a ação necessária, seja ela automática ou avisar quem seja, mas de forma proativa, né? Não vai esperar aquilo acabar. No final da história, a ideia aqui é que a gente consiga reduzir os custos de manutenção, resolver esses problemas de forma mais rápido possível e aumentar a eficiência operacional de vocês. Você tocou no ponto, João, eficiência, né? E aí que se dão os vários benefícios do IoT, né? É muito legal a gente ver que a AWS ela se preocupou em trazer soluções que envolvam todo o ciclo, né? Esse ciclo virtuoso da internet das coisas, ou seja, desde ali do momento de captar os dados, organizar esses dados, né? Trabalhar de maneira correta os mesmos, né? Ou seja, escolher aquilo que vai fazer sentido para o meu negócio, aquilo que vai fazer sentido para eu automatizar determinada operação, ou entender melhor, por exemplo, a maneira de uso do meu produto pelo meu cliente final. É legal a gente falar disso, né? Que o IoT ele não se limita da casa para dentro, né? Ou seja, da indústria para dentro. Mas, por exemplo, imagina você incluir a internet das coisas no seu produto, tornar o seu produto um produto inteligente, para que você comece a entender também como o seu cliente final utiliza o seu produto, você conseguir responder a determinados padrões, né? Pegando, por exemplo, até a Alexa, né? Da gente conseguir conectar a Alexa com outros devices. Então, a internet das coisas, ela pode ser aplicada a diversos pontos, né, João? Isso que é muito legal da gente ver também. Com certeza, Bruno, com certeza. A ideia aqui é olhar para isso como um ciclo mesmo, né? Desde da criação, da gestão e a utilização correta dos dados, né? Então a gente tem ali cada componente ali se encaixando nas necessidades de cada cliente. Aí vocês podem me dizer, poxa, mas eu preciso usar tudo isso? Nem sempre, né? Você pode ter alguns específicos aqui que vão resolver o problema do seu negócio, o problema da sua empresa, e aí é saber identificar, né? E para isso o time da DataRain, o time da AWS está aí para ajudar também nesse processo de identificação. Com certeza, Vamos lá, João. vamos mostrar o case para eles aqui, Bruno? Vamos A lá. gente separou um case interessante para quem é fã de cerveja aí. Eu acho que vai dar água na boca do pessoal, hein? Horário de o Bruno, eu não sei por quê, foi o Bruno que escolheu falar desse caso aqui, cara, não sei por quê. Mas é um caso muito interessante, né, João? Porque como a gente estava conversando, né? A gente não imagina as possíveis aplicabilidades do IoT, né? E aí a gente estava pensando em um case legal, né? Um case aí da AWS, né? Para a gente estar conversando. E aí apareceu esse case da Weisberger, né? Que é muito interessante. Eles são uma empresa de tecnologia, né? Que foi adquirida aí pela Embev, né? Em 2018. E eles criaram toda uma plataforma de IoT, né, para identificar de fato como que a cerveja ela estava sendo consumida nos bares, né? Então eu sou uma cervejeira, eu sou ali, tenho a minha cerveja sendo vendida em diversos pubs, bares ali, eu consigo identificar como ela está sendo usada, quais são as mais vendidas, qual é o perfil de consumo, né, do meu cliente final ali nos bares. E o legal é que ela tem benefícios também para o dono do bar, né? Ele conseguir saber, olha, qual é a cerveja mais vendida, quanto de fato que eu tô vendendo, o que é desperdício. E isso só foi possível por conta das soluções da AWS, né? A gente conseguir escalar tudo isso, trazer escalabilidade, trazer segurança, trazer de fato esses dados para dentro da nuvem, né? E muitas, no caso desse case em especial, foram utilizados aí o IoT Core, né, que a gente conversou, para a conectividade dessas chopeiras, né, porque realmente que eles estavam
os dados que eles estavam pegando era o fluxo de chopp, o fluxo de cerveja ali, né? Dá até água na boca, né, João? Difícil falar. Mas eles estavam pegando ali o fluxo, né? Eles conseguiam identificar quanto estava sendo servido de cerveja, o que era desperdício, o que não era desperdício. O Greengrass ali, ele já estava fazendo aquele trabalho de realmente um modelo de machine learning, né? Pegar os dados e trazer eles de maneira já mais estruturada para dentro do IoT Core, né? Ou seja, aquela possibilidade da gente trabalhar os dados e usar apenas os dados que eu preciso para o meu negócio, né? Então, é uma solução muito interessante de um mercado que a gente, às vezes, nem vê a aplicabilidade e trouxe um resultado muito legal, né? Se a gente vê aí no caso desse bar que fica localizado em Tel Aviv, né? Uma metrópole de Israel, que foi o primeiro case, né, deles ali, da Weissburger, eles conseguiram reduzir aí, né? Eles descobriram que havia um desperdício médio de 18 barris por mês de cerveja, né? E como que eles fizeram isso? Eles simplesmente começaram a bater os dados, né? O que a gente está servindo e o que de fato a gente está vendendo. E aí eles conseguiram descobrir aí um desperdício gigantesco, né? E só nesse case aí era um prejuízo de mais ou menos $6 mil por mês, né? Então, é muito legal a gente ver onde o IoT é possível ser aplicado e onde a gente consegue os benefícios dele, né, João? É redução de custo, é aumento de eficiência, é automação de processos, né? A gente tocou em várias possíveis aplicabilidades, mas imagina você ali, tem os dados de sensores, puxar para o agronegócio novamente, você tem os dados de sensores de solo, vendo a umidade ali, você sabe a necessidade da terra, você conseguir automatizar uma fertirrigação, por exemplo, é como você já colocou, João, o céu é o limite, né? Eu tenho resultados financeiros visíveis, né? Porque o meu funcionário, ele está deixando de ficar olhando ali uma função que hoje eu consigo automatizar por conta do IoT, e o meu funcionário hoje, ele consegue, de fato, pensar em novas aplicabilidades, pensar em novas soluções, né? Então, é muito legal as possíveis aplicações do IoT. Muito legal, né, pessoal? Vamos mostrar um pouquinho aqui dos clientes e das soluções de vocês agora, Bruno? Agora eu vou deixar o palco aí com você, para você falar um pouquinho desses desafios da DataRain aí. Com certeza. E para isso, eu tenho um convidado especial aqui. Marcelo, por favor, fique à vontade. Seja bem-vindo. Obrigado, gente. Boa tarde. Eu tenho uma grande missão para tentar compartilhar aqui com vocês, né? A gente teve uma participação, nós estamos tendo uma participação muito interessante, né? Pessoas dos mais diversos segmentos, né? E eu vou compartilhar com vocês alguns cases entre AWS e DataRain de mercado, né? Do que vem acontecendo em termos de IoT, e a gente vai encerrar com um pequeno vídeo de um cliente nosso. O primeiro ponto que eu queria falar para vocês é que o IoT, a partir do segundo semestre deste ano no Brasil, vai mudar drasticamente. Com o advento do 5G, o panorama vai se tornar totalmente diferente. Por que isso? Porque nós vamos passar a ter as informações na ponta o mais rápido possível. Tá? A gente tem casos na área de finanças. Imagine um país com 270 mil ATMs, que são aqueles dispensadores de dinheiro. Como que você abastece o numerário disso no Brasil como um todo? Quando uma transportadora de valores tem que saber qual que é o numerário que ele tem que colocar numa agência X do banco A e por aí afora. Isso é IoT. Na área de utilities, atualmente as grandes empresas de energia elétrica como Enel, ela se utiliza de medidores automáticos. A Sabesp tem grande parte do estado já de São Paulo utilizando medidores de água automáticos.
ou seja, você coleta essas informações remotamente para fazer o cálculo da sua conta de luz e da sua conta de água. No setor automobilístico, o céu é o limite. Para quem gosta de Fórmula 1, né, as informações que são coletadas dos mais diversos setores, sensores dos veículos, dos carros de Fórmula 1, que vão para uma base de dados, que tem que tomar decisões, fazer ajustes, né? Ou até mesmo hoje, você, no seu carro, vou até brincar aqui, eu tenho um carro de uma montadora nacional, eu sei aqui pelo meu celular aonde ele está, como que está o consumo de combustível, tá? Quando vai ser a próxima revisão e vai por aí afora. Isso é IoT. Eu uso para entrar no escritório um dispositivo como esse, que se conecta numa catraca eletrônica e me libera o acesso no escritório, né? Na área de retail, exemplo que nem o Amazon Go, que é aquela loja, ou o Amazon Fashion, ou seja, a partir do momento que você entrou numa loja com o seu QR Code, você começa a receber informações que estão ligadas a seu perfil, você pega esses produtos, é dado a baixa no seu estoque e depois é gerado um pedido para que exista a reposição desse estoque. Tudo isso está interligado entre informações de analytics, databases e IoT. O agro hoje você tem desde a parte da produção agrícola, tá? Aquilo que você vai fazer, que nem o Bruno mencionou, na agricultura de precisão, mas você pode já interagir isso com a parte de manutenção dos seus equipamentos agrícolas. Você tem uma série de sensores que vão te dando informações para determinar o momento que a sua máquina tem que parar, ter a vida útil correta dela, tá? A área sucroalcooleira, você tem uma série de sensores que podem ser colocados nas mais diversas áreas da produção para medir produtividade, alertas de segurança e por aí afora, tá? Falamos já de retail, produção, temos a parte de logística. Hoje, a partir do momento que você chega num aeroporto, você já tem o seu ticket aqui no seu celular, você passa, você despassa a tua bagagem. Imagine o trajeto que a sua bagagem faz até chegar dentro do avião e quando você desce no outro porto, essa bagagem para cair na esteira. Tudo isso é o aspecto da logística integrada, né? E o último ponto, que é o mais desenvolvido e que combina a ação de um dispositivo de ajuda como o Alexa com os dispositivos de IoT, é a área de concierge, é o bem-estar, é aquilo que se traduz para o teu usuário, é o customer experience, tá? Muito utilizado em hotéis e em hospitais de primeira linha. Por que eu falo hospitais de primeira linha? Porque hoje você tem muitos hotéis que, para melhorar a capacidade de recuperação do seu paciente, tem todo um aspecto de hotelaria por trás, tá? Então, agora nós vamos passar um pequeno vídeo, né, que vai mostrar essa experiência num hotel que nós automatizamos aqui no Brasil. Obrigado a todos. No bar, assim, uma coisa mais chique. Nossa, mais mandou mensagem pra mim. Muito assim, sabe? Alexa, bom dia. Atualmente em Maragogi, a temperatura é de 28 graus Celsius com tempo predominantemente ensolarado. Alexa, ligar ar-condicionado. Tudo bem. Alexa, liga a TV. Tudo bem. Alexa, ajustar canal 43 na TV. Tudo bem. Alexa, aumentar o volume na TV.
Tudo bem. Alexa, até logo. Muito legal, gente. Gente, infelizmente estamos chegando no final do nosso encontro, do nosso webinar. É claro que o assunto ele é muito vasto, daria para a gente se estender aqui, dava para fazer um evento acho que de uns 3 dias, né, João? A gente falando de IoT, das possíveis aplicações, dos benefícios, mas eu reforço que foi um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde. Então é isso, gente. Brincadeira! Ainda tem o sorteio da Alexa, né? Porque, aliás, ela tá louca para ser levada para casa. Então vamos lá, gente. Pelo que o time aqui de marketing me passou, a gente tem 157 pessoas nos acompanhando nesse momento. Então eu vou pedir para a Meretíssima fazer o sorteio. Alexa, sorteia um número entre 1 e 157. 71. 71. Por favor, Fabi, você pode ver na nossa lista quem é o número 71, Felizardo? Oi? Reginaldo. Reginaldo de onde? Reginaldo Toledo, da Cooperativa Olambra. Aê, Reginaldo! Parabéns! Gente, novamente foi um prazer muito grande estar com vocês nessa tarde. Realmente é um assunto que vai longe, dá para a gente se estender. Os projetos de IoT não são projetos simples, porque envolvem realmente muita coisa, né, João? Desde a parte de identificação das necessidades do negócio, a gente conseguir identificar quais são os devices que a gente vai usar, os sensores que a gente vai ter que usar, fazer todo aquele estudo de qual dado, de fato, é relevante para o meu negócio. Então, é um projeto que ele é grande, envolve muitas coisas, muitas variáveis, e aí se faz necessário, primeiro, um bom fornecedor de soluções, que nesse caso, espero que tenha ficado claro que a Amazon é uma ótima escolha, e um parceiro para te apoiar do início ao fim na construção desse projeto e no sucesso desse projeto. João, muito obrigado pela sua participação. Não tenho nem como te agradecer. Por favor. Imagina, Bruno, para mim é um prazer estar aqui falando com vocês. Para mim é super divertido ter esse tipo de interação. Eu espero que a gente tenha conseguido colocar algumas minhoquinhas aí na cabeça do pessoal, né, para pensar como é que eu posso fazer alguma coisa lá no meu negócio que vai fazer toda a diferença. Então, se vocês estão pensando algo do tipo, pessoal, nosso objetivo aqui foi cumprido. Obrigado de novo aí ao time da DataRain pelo convite e obrigado a todos que participaram atentamente aí. Muito bom estar aqui para falar com vocês. Muito obrigado, João. Bom, gente, obrigado a todos. Desejo a todos uma ótima tarde e até mais. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Posso marcar?